Olá, tudo bom? Nessa Live Express de hoje, vou estar falando sobre devas artificiais, vícios modernos e a desconexão da abundância. Tudo o que é necessário você entender no seu set terapêutico, no seu processo de desenvolvimento pessoal e espiritual. Eu sou Daniel Ramos, reprogramação mental. E nessa live eu tenho como objetivo te ajudar na sua caminhada de transformação para que você possa trilhar um cenário cada vez mais assertivo, tá bom? Então, vem comigo aqui para esse assunto que eu preparei com muito carinho para você trilhar um contexto de transformação pessoal que pode te ajudar bastante, tá? Esperar aqui o nosso colega adentrar, nosso parceiro. Já convida o seu amigo, sua amiga, já convida aquela pessoa que você ama, seu companheiro, sua companheira, seu namorado, aquela pessoa da família que você mais ama, pois você pode trilhar um cenário de tomada de consciência. Isso pode ser muito positivo e evolutivo para essa pessoa, tá? E você pode também trazer a sua pergunta aqui embaixo, pois a sua pergunta ela é valiosa, não só para eu poder compartilhar com você, mas também para poder trazer entendimento para outras pessoas que de repente não sabem nada sobre o campo energético, tá? Muito bem. Esse assunto ele foi vindo decorrente de perguntas, de questionamentos, de compartilhamentos e de estudos de caso que acontecem com muitas situações. Então, vamos entender, né? Primeiro, o que são devas artificiais? Boa noite, Carmen. Boa noite a todo mundo que está aqui na live, tá? Sejam muito bem-vindas. O que são devas artificiais? Nosso corpo ele é formado por devas. Nosso corpo ele é formatado por consciências vivas, vamos chamar de espíritos vivos, que são os devas, que são formados pelos elementos terra, água, fogo e ar. Então, o nosso corpo ele é feito dos devas naturais. Naturalmente, Gaia nos proporciona esses devas. Só que o que acontece? Como a gente vive um cenário de má alimentação, de alimentações artificiais, alimentos enlatados, alimentos industrializados, alimentos de baixo teor de qualidade, aí o que acontece? Devas artificiais. Esse cenário ele acaba gerando um contexto onde o nosso sistema de defesa e de imunologia acaba ficando baixo. Esse sistema de defesa e de imunologia ele faz com que a nossa vitalidade caia. E aí quando ele cai, ele acaba gerando um processo de desconexão com a natureza, um processo de desconexão com a energia básica. E quando eu estou falando de energia básica, eu estou falando de energia de sustentação. Energia do chakra básico, que é a energia de prosperidade, energia de abundância, mas também a energia sexual. A energia básica, ela nos rege essa sensação de estar vivo. Se você está se sentindo vivo e viva, é porque existe uma energia básica. Se você consegue sorrir, se você consegue falar assim, ai, como é bom estar vivo, ai, como é bom estar viva. Isso acontece porque existe uma conexão de uma energia básica que acontece, que flui pelo seu chakra básico. Quando a pessoa não tem essa conexão ativa, infelizmente ela acaba gerando uma desconexão. E ela se desconecta com essa sensação de querer estar vivo, ela se desconecta com a sensação de querer estar no aqui e agora, ela pode entrar num processo do futuro, ou ela pode acabar entrando num cenário de ansiedade. Ou ela pode acabar entrando num cenário de desconexão com tudo que está aqui. Às vezes a pessoa ela tem na conta 100 mil reais, mas se ela não está dentro dessa conexão de alegria, de realização pessoal, isso às vezes não quer dizer nada. Por quê? Porque ela está num cenário de baixa de vitalidade do chakra básico. Está fazendo sentido para você? Você conhece alguém assim? Comenta aqui embaixo, por gentileza. E é exatamente aí onde entra o cenário dos vícios. A pessoa, quando ela tem um conteúdo de vício, ela acaba gerando uma desconexão. E é quase que uma inversão da polaridade.
A energia básica é uma energia de estar presente, de estar vivendo a vida, de estar vivendo com alegria. E quando existe o conteúdo de vício, ele gera um processo que traz um prazer, mas é um prazer ilusório. É um prazer que faz com que a pessoa ela se desconecte da real função de propósito de vida. E aí pode ser um jogo virtual, pode ser pornografia, pode ser promiscuidade, pode ser vício de compras, vício de chocolate, pode ser N situações. Tudo aquilo que traga prazer e a pessoa não consiga ter controle sobre isso, pode ser classificado como um cenário de vício. E é por isso que tratar vício é uma coisa tão desafiante. Por isso que tratar vício é um cenário tão delicado. Por quê? Porque ele traz prazer. E tudo que traz prazer está ligado na nossa programação básica de criação, nossa programação básica de realização. Está claro isso? Então, é importante que você possa compreender a profundidade que eu quero chegar aqui, certo? O uso excessivo de redes sociais também pode gerar cenários de vício, certo? Uma pessoa que passa mais do que 4 horas por dia em redes sociais, a chance dela de entrar em cenário de vício é altíssima, está acima de 80%. Então, se você passa mais do que 4 horas em redes sociais, eu preciso te falar, como terapeuta, que é importante você reduzir, você desconectar. E você se conectar com a natureza. Você se conectar com os devas da natureza. Então, se você é terapeuta holístico, se você é psicólogo, se você trabalha com qualquer abordagem terapêutica e está fazendo sentido isso que eu estou trazendo mediante uma base energética, você pode orientar para o seu cliente, ou você que faz algum processo terapêutico, você pode se auto-orientar a você ter mais experiências com a natureza. Mexer com as plantas, tomar banho de sol, tomar banho de rio, banho de mar, banho de ervas. Tudo isso são conexões naturais com os devas da natureza. Ok? Então, é importante você trazer esse cenário de você se conectar com um reino dévico vivo, e com isso você trilhar um cenário que você se desconecte de tudo aquilo que possa gerar um afastamento do seu propósito. Certo? Está fazendo sentido para você? Comenta aqui e traz o seu compartilhar, tá? A sua experiência, o seu processo, ele pode ser de grande valia e pode ajudar bastante outras pessoas. Então, você pode trazer perguntas, você pode compartilhar essa live com outras pessoas, certo? E tudo isso pode ser de grande valia para que você possa trilhar um cenário de transformação. O meu objetivo é esse, é te ajudar a você trilhar um cenário assertivo, prático e seguro de transformação. Então, eu vou abrir aqui a caixa de perguntas, e se você tiver perguntas, você pode compartilhar por aqui. As perguntas são mais importantes do que as respostas, tá? Então, para que você possa ter boas respostas, é importante você formular boas perguntas, certo? Então, fica aí a dica. E se você não me conhecia, já te convido a você já me seguir, a você já ativar aqui as notificações. E se você está gostando do conteúdo, já eu vou estar fazendo uma aula gratuita às 20 horas. Aqui é uma live de aquecimento para você trilhar um entendimento sobre prosperidade. O que é que pode estar te impedindo de você prosperar? É isso que eu vou falar nessa aula, certo? Esses assuntos são assuntos que fazem parte dessa aula que eu vou fazer já às 20 horas, tá? Então fica aqui comigo até o fim e você vai entender melhor como você assistir essa aula, tá bom? Muito bem. Então falamos sobre vícios, falamos sobre hábitos destrutivos, e os vícios, eles agem de uma maneira que nos afasta das pessoas que nós mais amamos e que mais nos amam. Então, vício acaba sendo um tipo de prazer ilusório que muitas vezes nós criamos para nós ou que nós herdamos dos nossos ancestrais. Então, vamos entender isso aqui com clareza. O processo do vício
como eu já falei, é todo processo que traga prazer e que eu não consiga ter controle. Isso pode estar sendo herdado da minha linha ancestral, ou isso pode estar vindo de vidas passadas, ou ser adquirido nessa experiência de vida, conforme as conexões que eu tive ou não com a minha figura paterna. Isso eu estou falando baseado na minha experiência terapêutica. Tá? Eu já trabalho há 18 anos na área, e nesse processo eu tenho visto centenas de casos, e tudo que eu estou compartilhando é baseado nas minhas experiências de estudos de caso. E você que tem buscado uma transformação pessoal, você que tem buscado um cenário de despertar de consciência, você de repente pode ser que você tenha visto ou percebido casos como esse. Sabe aquele cenário onde existe uma pessoa da família que tem problema de alcoolismo, e aí existe uma outra pessoa que não tem nada a ver com a primeira, que também tem problema de alcoolismo. E aí existe uma outra pessoa que às vezes veio lá da terceira geração, que teve problema com cigarro, por exemplo. E aí existe uma outra que não conheceu a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e que também replicou os mesmos processos. Você conhece alguém assim? Ou alguma família assim? Eu conheço vários. E isso que eu estou falando vem por quê? Porque essa memória do vício ela ficou no DNA. E isso pode ser desprogramado, isso pode ser transmutado. Existem tecnologias energéticas espirituais que permitem que a pessoa ela transmute isso, que ela mude esse processo e ela entre num cenário mais assertivo. Porque o conteúdo de vício, ele acaba abrindo outros dois conteúdos. Ele acaba abrindo conteúdo de abuso e conteúdo de perda. Vamos entender isso. O conteúdo de abuso, quando ele está ativo, vibrando, ele gera um cenário onde quem é abusivo, quem está no padrão do vício, se torna abusivo. Mente, faz coisas sem respeitar o espaço do outro, né? Isso é um cenário abusivo. E do outro lado, na contraparte, existe o outro polo das pessoas abusadas, que também tem um conteúdo de abuso e que atraem pessoas abusivas. Então existem pessoas que atraem homens abusivos. Então se você, mulher empreendedora, empresário, você tem atraído pessoas abusivas, ou você tem sido abusiva sem perceber, entenda que você pode se transformar. Você pode trazer um cenário de transformação na sua vida, certo? Você, de repente, é uma pessoa muito dedicada, esforçada, trabalhadora, mas vira e mexe acaba tendo problemas financeiros. Por que isso acontece? Vamos entender isso aqui ao longo dessa live e também na aula que eu vou estar fazendo já já, tá? Outro cenário que está ligado ao conteúdo de vício é o cenário de perda, prejuízos financeiros inesperados. Quando a pessoa ela tem esse conteúdo vibrando no nível máximo, ela não percebe. Ela não percebe, mas ela acaba, é como se ela desse um passo para frente e 2, 3 passos para trás. E a vida dela ela não consegue avançar, ela não consegue prosperar por conta desse conteúdo de vício que acaba atuando na vida dela. Você conhece alguém assim? Comenta aqui embaixo. Você pode também trazer suas perguntas, tá? As perguntas são mais importantes do que as respostas. E eu tenho feito lives de terça a sexta-feira, no horário de 13h30 da tarde. Exatamente com o objetivo de te ajudar a você ter um despertar de consciência. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, e você é uma pessoa que tem buscado trilhar um cenário de transformação pessoal, então já te peço para você já me seguir e para você entrar no grupo de avisos. Existe um grupo, basta você escrever aqui a palavra grupo, e ao você entrar nele, eu vou te dar todo o apoio e vou fazer uma aula já já às 20 horas, que eu vou falar sobre o que te impede de prosperar. Se você é uma pessoa que está buscando, então é importante você trilhar esse cenário de me acompanhar, tá bom? Suas perguntas, dúvidas, perguntas, pode colocar aqui embaixo, tá? Na caixinha de interrogação. E aí eu consigo compartilhar essa pergunta com outras pessoas. Muito bem. Então, é importante que você traga consciência desses cenários de perda, pois
por mais que a pessoa seja dedicada, se ela não tiver consciência, esse conto de perda pode devastar a vida dela, entendeu? Eu atendi uma moça, psicóloga, muito dedicada, uma pessoa assim, trabalhadora, só que ela se relacionou com um cara que ele... E olha só que coisa, né? O cara é policial, mas um policial totalmente desregulado, totalmente desequilibrado. O cara já teve histórico já de ter assassinado outras pessoas, mesmo sendo policial. E, e uma pessoa totalmente desequilibrada. Traía ela. Ela já pegou ele traindo com várias outras pessoas. E ainda assim ela não conseguia terminar. Ela estava tão anestesiada, num processo de anestesia, de medo, de anestesia, que o cara fazia ela de gato e sapato e ela não conseguia sequer dar um fim no término da relação. E ela começou a perceber que o negócio estava ficando mais grave ainda quando esse cara começou a destruir todo o patrimônio que ela gerou. Não foi nem eles dois, foi ela. Ela, com o fruto do trabalho dela sozinha, gerou. Então, uma pessoa que, teoricamente, poderia se somar para agregar, acabou desagregando. Então, para você ver como é importante você saber escolher com quem você deve se relacionar. Como é importante você saber com quem que você deve trilhar um cenário de evolução. Porque quando a gente se conecta sexualmente com alguém, não é só o sentimento que você troca. Você troca a energia sexual. Você troca todos os registros e memórias que estão no DNA de um e de outro também são trocados. E aí, o que existe de simbiose já tinha uma predisposição dela ao padrão de abuso, acabou atraindo um homem abusivo, e esse cenário foi aumentando o conteúdo de abuso. Entendeu? E isso foi danificando a vida dela por completo. E aí, felizmente, ela percebeu isso a tempo. Uma amiga que já tinha feito um tratamento comigo veio, trouxe ela. Dentro de uma sessão, a gente trouxe uma clarificação mental de vários processos. E nessa clarificação mental, isso pôde ser percebido da parte dela que ela precisava corrigir padrões de abuso que estavam se repetindo já por várias ancestralidades, por vários ancestrais da parte de mãe dela. E aí ela percebeu que isso era fundamental. E com isso ela iniciou um tratamento com apometria. A apometria somática é uma metodologia que eu trabalho e atuo já há vários anos e que você pode aprender a ser terapeuta de si ou você pode buscar um profissional. Não precisa ser eu exatamente. Você pode buscar uma rede de terapeutas que eu já formei e já capacitei. Você é livre para escolher como que você deseja fazer isso, tá? Mas eu recomendo que se você tem um desejo de mudar esse ano de 2026 que iniciou e fazer com que esse ano seja um ano diferente, fazer com que esse ano seja um novo ano diferente do ano anterior, se você tem esse desejo de verdade, é fundamental que você faça ações e atitudes novas. Faça ações e atitudes diferentes do que você fez no passado. Porque senão você não vai conseguir ter essas ações, você não vai conseguir ter resultados novos. Existe uma frase de Albert Einstein que ele fala o seguinte, que é loucura ou insanidade mental da nossa parte, nós queremos ter resultados diferentes fazendo as mesmas ações que nós fazemos antes. Não tem como. É inviável. Então, para que você possa ter resultados novos, é fundamental que você tenha ações novas. É fundamental que você possa ter novas atitudes, novos modelos pensênicos. O que é um modelo pensênico, Daniel? É você entender que você tinha um padrão de pensamento estruturado e esse modelo de padrão de pensamento foi para um outro modelo. Um exemplo prático. A pessoa, ela atraía pessoas tóxicas. Então, o modelo de padrão pensênico dela, no caso dessa moça, era: se não fosse esse homem que eu me relacionei, seria um outro CPF para eu atrair, para ser abusivo comigo, para gritar, para me esculhambar e para fazer outras coisas.
atrair. Era um modelo desestruturado de padrão pensênico. E aí, com o processo de correção apométrica, a gente muda esse modelo para um modelo onde eu, mulher, me permito atrair um homem que me respeite. Eu me permito atrair um modelo de homem que seja fiel, que eu me sinta amado. Então, eu trouxe 3 exemplos, 3 modelos de padrão de pensamento, que você pode trilhar. Oi, Diano, tudo bom? Muito prazer. Entra na aula que eu vou fazer, que eu vou falar sobre isso também, tá? Então, codependência emocional é uma coisa que ela é muito profunda e eu precisaria tirar aí várias lives para poder falar sobre isso. Mas a codependência emocional, ela atrai cenários como esse que eu estou falando aqui nessa live. Padrões abusivos, padrões de rejeição, padrões de carência, padrões de solidão, padrões de pessoas tóxicas, e aí onde entra o padrão do vício, padrões de pessoas abusivas, porque existe o codependente ativo e o codependente passivo. E aí o codependente ativo, ele abusa e ele transfere a responsabilidade para o outro. E o codependente passivo, ele atrai pessoas abusivas e ele ou entra na vítima ou ele acaba empurrando isso para o outro. Ou ele busca querer salvar e convencer o outro de que ele pode ser diferente, e ele bota na cabeça o seguinte: eu vou fazer com que esse homem seja um homem diferente. Porque eu amo ele, e porque eu amo ele, eu vou transformar esse homem. Lê do engano. Ninguém transforma ninguém. Nós que nos autotransformamos. E aí, no cenário de codependência emocional, existem esses modelos de simbiose, certo? São alguns dos modelos, não são os únicos, são alguns. Alguns dos modelos de simbiose. Um deles é o modelo de uma pessoa que quer salvar o outro e o outro é abusivo. O outro é quando essa pessoa ela quer salvar o outro e o outro entra no drama, na vitimização. E um outro modelo bem clássico, bem comum, bem recorrente, é quando a pessoa ela está na vítima, no papel da vítima, ela atrai pessoas abusivas e o outro que é abusivo fala: eu vou te proteger, mas eu vou te proteger sobre os meus moldes, sobre os meus crivos mentais, e com isso eu vou te controlar, eu vou te dominar e você vai ser submissa a mim. Então são modelos inconscientes que acabam agindo no dia a dia de muitas pessoas. Você conhece alguém assim? Comenta aqui embaixo se está fazendo sentido para você. E se você não me conhecia, muito prazer. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo, especializado em reprogramação mental e apometria. E sou especializado em mudanças de padrões. Com certeza, Diana. Manda um oizinho lá, tá? Com certeza. A minha parte, eu sempre digo que são de 10%. Os 90% é você mesma que vai se autoajudar, certo? Você mesma que vai ser a grande agente de transformação da sua vida. E esse é o primeiro padrão de pensamento. Esse é o padrão corrigido, pois isso te traz empoderamento. Isso te traz autorresponsabilidade. Isso faz com que você entenda que você é a agente de transformação da sua vida. Ninguém mais, certo? Porque às vezes as pessoas transferem isso para o terapeuta e fazem do terapeuta uma tábua de salvação. Não. A minha parte vai ser de facilitar um processo de transformação sua. Mas a transformação ela vai ser sua. A caminhada ela vai ser sua. A gente pega na mão e a gente caminha lado a lado. A gente não bota ninguém nas costas e nem leva nas costas. De jeito nenhum. A gente leva a pessoa do lado e fala assim: vamos junto. Se você for devagar, eu vou devagar. Se você for rápido, eu vou rápido. E se você for correndo, eu vou ter que me esforçar para ir correndo junto com você, para eu seguir o seu ritmo, porque eu sei que você está com fome de mudança. Qual é o seu caso? Você que está me assistindo. Você está com fome de mudança? Você está com desejo de transformação mediano
ou lento? Comenta aqui para poder te conhecer mais. Comenta aqui, por gentileza. Eu consigo te conhecer enquanto eu tomo aqui a minha água. E aí esse cenário de codependência emocional, ele gera uma tendência inconsciente a contextos de relacionamentos tóxicos. Ele gera, olha aí, tá vendo? Estava em um relacionamento tóxico. Então, Diana, parece que eu estou falando, né, de vários pontos que estão ligando ao que você está trazendo. Então é importante que você traga esse primeiro passo. E o primeiro passo é o quê? Amorosamente, eu estou trazendo a consciência, com amor e consciência, de que eu estava atraindo pessoas tóxicas. Então, o padrão do abuso, ele está ativo em mim. Só que o padrão do abuso no formato passivo, no polo passivo, de eu atrair pessoas abusivas. E quando eu digo pessoas abusivas, não é só relacionamento de par. Pode ser amigos, familiares, clientes, sócios. Qualquer pessoa pode ser abusivo comigo. Pode chegar e gritar, sair esculhambando e calar a boca. São padrões abusivos. Entendeu? E isso é muito inconsciente. Pode ser familiares. Entendeu? É bem perceptível. Assim. Com o tempo, a gente vai ficando tão perceptível na narrativa das coisas que a gente começa a perceber isso na linguagem e na percepção intuitiva e sensitiva dos casos. Antes, lá atrás, há 5, 6, 7 anos atrás, eu conseguia perceber isso somente fazendo a leitura radiestésica, que é uma leitura sensível. É uma leitura que a gente faz com gráficos como esse, a gente joga o pêndulo na vertical como uma paradinha, e aí ele vai direcionando o gráfico. E aí a gente consegue, através de uma leitura sensitiva, intuitiva, a gente consegue mapear esse cenário, certo? Então, era bem assim, perceptível. Hoje, com a prática, com o tempo, já é perceptível isso já a partir da narrativa. Então, hoje eu e os meus alunos, eu vou ensinando eles a eles aprenderem já a partir da leitura diagnóstica da narrativa. E aí a leitura intuitiva ela se complementa dentro desse processo para trazer mais esclarecimento. Certo? E aí, tá gostando do conteúdo? Seja muito bem-vinda. Você que não me conhecia, eu sou terapeuta holístico, já trabalho há 18 anos na área e vou fazer uma aula gratuita já às 20 horas. Então, se você está gostando do conteúdo, já me segue. Eu já te convido a você entrar no grupo de avisos, que é só você escrever aqui na live a palavra grupo, bem grandão, caixa alta, grupo, e aí o Dan, o meu assistente virtual, ele vai entrar em contato com você e você vai poder interagir por lá no direct, e aí você vai receber o link para acessar o grupo de avisos. Você também pode acessar lá na bio, clicando no primeiro link de cima para baixo, é o grupo do WhatsApp, e por lá é que eu vou enviar o link da aula gratuita, tá? Essa aula eu vou estar falando hoje sobre o que te impede de prosperar. Vai ser a continuidade do assunto que eu comecei na semana passada. E você vai poder trazer um cenário de mudança. Já tive um casamento abusivo, tive uma depressão 100%. Eu te entendo. Creuzeli, eu te entendo. Então, o grande lance você se separou tem quanto tempo, Creuzeli? Me sinaliza aqui. Estou com fome de mudança. Maravilha, Diana. Tamo junto, Diana. Então, se você está com fome de mudança, proporcional à fome de mudança, certo? É importante que você possa se permitir fazer tudo o que for necessário para que você possa trilhar um cenário de amor e consciência a você mesmo, certo?
é fundamental que você possa trilhar um contexto de você fazer tudo o que for necessário para que a sua mudança aconteça, certo? E o que eu estou falando não é só para a Diana, é para todo mundo que está aqui assistindo, tá? Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa ela fala, mas às vezes é só da boca para fora, entendeu? E ela não paga o preço para ela se transformar. E pagar o preço não é você desembolsar um valor. Pagar o preço é você fazer tudo o que é necessário ser feito para que você possa ter uma mudança de vida. Então, por exemplo, existem decretos que eu passo para os meus clientes, existem orientações que eu passo e que eu vou passar na aula, que se você fizer elas e você implementar, você vai ter resultado imediato, a partir do primeiro dia. Mas se você aprender e você não fizer isso, você não vai ter resultado. E eu preciso falar a verdade, porque eu não trabalho a partir de milagres. Os milagres, eles são a consequência de um trabalho árduo de esforço, transformação e elevação de consciência. E aí, os pequenos milagres, grandes milagres, eles acontecem a partir disso, certo? Quando a pessoa, ela se permite se transformar. E aí acontece a grande magia da transformação. Mas tudo isso começa por um processo de tomada de consciência e ação. E essa ação, ela gera uma reação, que gera um comportamento, que gera uma consequência, um desdobramento dessa consequência. Olá, Rosimar, tudo bom? Maravilha. Estou com fome de mudança. Isso é muito importante. Tamo junto, tá? Eu gosto das pessoas que estão com fome de mudança. A fome de mudança é o que move o movimento. Eu dou o exemplo da fome de mudança por quê? Porque tem pessoas que ficam desfalecidas, como estão com fome, né? E tem outras que ficam agressivas, tem outras que ficam ouriçadas, ela fica sangue no olho. Então, quando a pessoa está com fome de mudança, ela faz o que for necessário fazer. Para quê? Para ela chegar no objetivo que ela quer. Porque senão isso vai ativar memórias nela de sobrevivência que pode trazer uma sensação de que ela vai morrer. Então, para ela não morrer, ela precisa sobreviver. Entendeu? E para isso, ela faz o que for necessário fazer para satisfazer essa necessidade básica da fome. Isso é um exemplo, tá? Eu estou falando através de grandes metáforas para que você possa ter esse entendimento. Hoje, eu amo a mim muito mais, afastei de todas as pessoas tóxicas e por aí vai. Muito bom, Creseli. Parabéns, viu? Que continue assim. E isso é um processo contínuo de amor e consciência. Porque quando você não cuida, parece erva daninha, que vai crescendo aos poucos e que vai tomando território no terreno, certo? Então, é importante que você possa se permitir se transformar, certo? Dúvidas, perguntas? Pergunta aqui. Traga a sua pergunta. Sua pergunta ela pode ser a pergunta de outras pessoas. Compartilhe a sua pergunta. Você pode colocar aqui na caixinha de perguntas e com isso você trilhar um aprendizado não só para você. A Diana colocou aqui, me separei, tem 2 meses e um casamento de 10 anos. Uau! Tá bem recente, né, Diana? Tá bem recente. Ainda tá no processo do luto, desses 3 meses após o processo. Bem recente. Ok. Beleza. Olha só, nessa aula que eu vou fazer agora, às 20 horas, eu vou trazer conhecimento e entendimento, o que de repente te atrapalha de você prosperar,
mas eu também vou fazer uma meditação. E nessa meditação, eu vou te ajudar a você se libertar de um bicho que é um câncer, que é a codependência emocional. A gente vai conseguir trabalhar um pequeno percentual do que pode estar gerando essa codependência de forma ativa e passiva em você. E você sabia que essa codependência emocional, ela acaba gerando problemas financeiros também? Pois é. Ela acaba gerando também problemas materiais, profissionais para você. É, tudo isso. Então, quando você começa a compreender esse cenário, esse contexto, você começa a entender que ela te atrapalha não só nas áreas afetivas ou pessoais, mas também nas áreas profissionais e também financeiras. Gratidão, Creseli, por compartilhar sua história, tá? Sua experiência. 9 anos de divórcio e tenho medida protetiva de 500 metros de distância, um para o outro. E o meu marido me deixou doente. E hoje ainda toma alguns remédios. Subir na mensagem eu não consigo ler. E ainda tomo alguns remédios. Estou muito bem hoje, conheci uma pessoa que me ama de verdade. Faz tudo para que eu fique bem. Maravilha. Agora é importante você trabalhar as memórias traumáticas desse processo, desse período, certo? Você ficou com ele por quanto tempo, Creuseli? Foi você que ficou 10 anos, né? Se me falha a memória. Ah, não, foi a Diana. Diana que foi um casamento de 10 anos. Quanto tempo você ficou casada, Creuseli? Porque esse tempo também importa, tá? Mas ainda tenho muita fome de mudança. Maravilha. Então vem comigo para a aula que eu vou fazer já já às 20 horas, tá? Que é uma live de aquecimento. É uma live só assim de esquenta para você trilhar um cenário de transformação. Ok? E aí, você está gostando do conteúdo? Você que está chegando agora? Se está fazendo sentido para você, comenta aqui, traz as suas perguntas e já me segue. Pois você me seguindo, você vai estar dando continuidade a trilhar um cenário do seu despertar, do seu processo de autotransformação e de autoconhecimento. Olá, Wanda, boa noite, tudo bom, querida? Seja muito bem-vinda. Vou ver aqui se tem mais alguma pergunta antes de eu continuar o conteúdo programático. Quanta gente linda, maravilhosa, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está atrapalhando muito essa dependência emocional. Maravilha, Diana. Vamos trabalhar isso, tá? Entra comigo na aula e no final eu vou fazer uma meditação. Se a Diana e a Creuseli entrarem comigo na aula, vocês vão trilhar um cenário de muita transformação, tá? 23 anos de casada, Creuseli. Uau! 23 anos com experiências tóxicas, né? Uau, 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 uau. Você pode se libertar de tudo isso, tá? Ele está seguindo em frente. Eu não. Pois é, então agora é o momento de você libertar isso aí. Tem pauta terapêutica, tá, Diana? Existe pauta terapêutica aí para que você possa dar continuidade e trabalhar esses conteúdos emocionais. Se você não está com algum terapeuta, eu recomendo que você possa buscar um profissional que possa te acompanhar, tá bom? Ana, eu não consigo ver o link. Não consigo acessar o link. E mesmo que eu conseguisse acessar, se eu fosse clicar, eu ia sair aqui da live, certo? Então, se esse link, Ana, que você me enviou, for relevante, por favor, me manda lá no particular, no direct, tá bom? E aí você pode mandar por lá. Quando eu terminar aqui a live, aí eu consigo acessar e consigo dar uma olhadinha, tá bom? Mas eu já aviso já de antemão que vai ser depois
da aula que eu vou estar fazendo, tá bom? Maravilha, querido Eli, que coisa boa. Então vem comigo, já me segue, para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse, certo? Olá, Fabrício, boa noite. A conexão de chamas gêmeas geralmente se dá à distância, porque, na verdade, se dá à distância por quê, na verdade? Bom, eu vou falar baseado na minha experiência, tá? Eu, Daniel, não acredito nessa base teórica das chamas gêmeas. Eu não conheço nenhum tipo de processo energético ou espiritual que traga essa referência de chamas gêmeas. O que existe de experiências que eu já passei ao longo de 12 anos de trabalho espiritual, que eu tenho passado e participado, eu tenho estudado muito e aprendido muito com os mentores espirituais ao longo desses 12 anos, certo? E o que existe é o seguinte: existe um fractal, que sou eu, você, que está aqui me assistindo, e podem existir não um outro fractal, mas 144 fractais que eles podem não ter nenhuma correlação genética, morfogenética, ancestral, familiar. Eles podem estar vivendo em outros países no planeta, eles podem estar encarnados ou não, e são 144 fractais de almas que fazem parte de uma rede maior. 144 fractais de alma que geram uma conexão de uma alma, certo? Então, o que as pessoas chamam de chama gêmea, eu chamo de rede fractal de almas. 144 fractais de alma vão gerar uma alma, certo? E aí, daí vai e segue o processo de criação, ok? Então, estou falando baseado na minha experiência, tá bom? Então, eu não vejo nenhuma base dentro desse assunto que está sendo trazido de chamas gêmeas, tá certo? Até agora, não consegui validar essa teoria que é propagado dentro do meio espiritualista. Mas isso é a minha experiência, tá bom? Você pode ter as suas próprias experiências e você validar isso, e aí depois você pode compartilhar esse processo. O que é importante você entender é o seguinte, que nada, absolutamente nada e nem ninguém está acima do seu livre-arbítrio. Então, quando alguém chegar e falar assim, eu conheci uma chama gêmea, eu tenho que ficar com essa pessoa, não, você não tem que ficar com essa pessoa. Você pode. Você pode se você quiser. E mesmo que, como eu já falei, eu não acredito porque a base teórica que eu vejo é outra. Mas mesmo que você acredite que existe uma chama gêmea, você pode vivenciar um cenário e esse cenário ele pode trazer uma atração. Mas isso não é uma condição essencial e fundamental para que você possa se relacionar com essa pessoa a nível afetivo, por exemplo. Entendeu? Esses fractais seriam do tipo almas gêmeas, então. Então, esses fractais, eles fazem parte de uma estrutura maior, que é a alma. Então, são 144 fractais de uma alma que aquilo que as pessoas chamam de almas gêmeas, eu vejo como fazer parte desse mesmo grupo de 144 almas que fazem parte dessa alma. Certo? É isso que eu vejo. Pode ser que você encontre alguém? Pode. Pode ser que você encontre. Certo? É uma necessidade que esses fractais se encontrem? Não. Não tem nenhuma necessidade. E sendo bem sincero, muitas vezes, às vezes só vem desses fractais dentro de uma família só um. Exatamente para que aquela alma ela venha vivenciar o máximo de experiências e levar isso para a mônada dela e trazer o máximo de experiências de volta para a mônada. Então, imagine que o Criador, que está bem aqui em cima, ele foi se fragmentando em 144 mônadas. Essas 144 mônadas, uma delas formou 144 almas.
uma dessas 144 almas formou 144 fractais de alma. Então, depois que todos nós vivenciamos todas as experiências e evoluímos e voltamos para a fonte, isso pode ser dentro de 100 anos, 1000 anos ou 10.000 anos. A gente volta e leva todas essas experiências de todos esses tempos encarnacionais, a gente volta e leva isso para a alma, que por sua vez leva para a mônada e que por sua vez leva para o Divino Criador na supramônada. Isso é o que eu tenho acompanhado de mais avançado e estou compartilhando isso baseado na pergunta, certo? Então, pode ser que dentro de um campo familiar inteiro só tenha um fractal de alma. E, na verdade, todos nós viemos da fonte superior. Então, existem várias mônadas, e dessas mônadas, várias almas, e vários fractais de várias almas. Então, é um processo exponencial, certo? Quando a gente entende isso, a gente compreende a imensidão do universo. E entender isso é mais ou menos você olhar para o céu numa noite que não tem lua e que você está numa região, numa zona rural, e você vê aquela imensidão de estrela. Aquela imensidão de estrela são a imensidão de criações cocriacionais. É assim. E de cada uma dessas estrelas é como se fosse uma mônada e dali fosse todo esse desdobramento dessas almas e desses fractais de alma dessas almas. Certo? Então, é a melhor maneira de fazer você compreender o processo da criação. É quando a gente olha para o céu e a gente entende todo esse movimento. E isso é uma das coisas que mais faz eu gostar de olhar para o céu. Uma das experiências mais incríveis que eu tive, eu estava com a Tamara, a minha namorada, e a gente passou, na época, pelos Lençóis Maranhenses. E a gente fez um passeio pelos Lençóis. Nessa época a gente estava como amigo ainda. E foi uma experiência incrível. Foi uma experiência, assim, única. Foi muito desafiante, porque foi uma travessia de uma cidade até uma outra cidade que ficava no outro lado. A gente começou em Barreirinhas, atravessamos durante 4 dias, e tendo locais para dormir, e fomos finalizar em Santa Amaro, numa outra cidade. Lá no final dos Lençóis a gente andou 50 quilômetros, andando e atravessando, caminhando em média em torno de 10 quilômetros, saindo 4 horas da manhã, e com guia local, tudo muito bem organizado, foi tudo muito bem estratégico, né? E no meio daquele grande deserto, à noite, na hora que a gente ia dormir cedo, acordar cedo, 7, 8 horas da noite, tudo escuro, não tinha nada. A gente via aquela imensidão de estrelas, a coisa mais linda. Cara, que coisa mais incrível, sabe? Então, ali é um processo muito lindo. Eu vou levar isso durante muito tempo. Então, se você que já morou no interior ou que sabe o que eu estou falando, você entende o processo criacional e cocriacional da espiritualidade. É desse jeito, certo? E, no final das contas, todos voltamos para levar as informações das experiências cocriacionais para a nossa mônada, ok? Muito bem. O papo tá bom, né? Tá gostando do conteúdo? Então, já me segue, já compartilha, para que você possa trilhar um cenário de tomada de consciência, de despertar de consciência. Eu quero te fazer um convite. Já já eu vou fazer, em 7 minutos, eu vou iniciar a minha aula gratuita. Eu vou finalizar essa live agora, em 2 minutos. E eu já te convido a você entrar no grupo de avisos. Se você ainda não entrou, já me seguir se você ainda não me seguiu. E com isso, você entrar rapidamente lá no grupo de avisos para você receber o link do Google Meet e você adentrar o grupo de avisos, tá bom? É um grupo fechado, onde você não vai interagir, você só vai receber mensagens minhas ou da minha equipe, para que você possa trilhar um cenário
de transformação. E hoje eu vou fazer uma aula gratuita, às 20 horas, falando sobre o que te impede de você prosperar. Então, se isso é do seu interesse, então vem comigo para essa aula gratuita e no final vou fazer uma meditação que vai te ajudar a você trilhar um cenário de transformação maior, cada vez maior. Combinado? Fechado? Então vamos junto, tá? E eu faço outras lives curtas de 30 minutos de terça a sexta-feira, às 13h30 da tarde, tá bom? Lives curtas de 30 minutinhos, aqui em parceria com o canal, e você pode já me seguir e você, independente de você entrar no grupo de aviso ou não, você colocar isso na sua agenda programada para você que deseja trilhar uma transformação pessoal e ter um despertar de autopercepção, tá bom? Combinado? Então, vou ficando por aqui. Sinta-se abraçado fortemente e te aguardo já já na minha aula, lá pelo Google Meet. Um forte abraço e até já já.